Lição 11. O conflito chega à Terra. Como você deve se lembrar, antes do estudo sobre a criação, a lição 9 tratou da origem do pecado através de Lúcifer no céu. Vimos que toda a estrutura narrativa ainda hoje usa 3 elementos ou etapas básicas. O momento determinante que dá início à trama não é realmente o início da história, mas aquilo que se chama conflito gerador. O estudo de hoje é sobre como esse conflito gerador chegou ao nosso planeta, trazendo desde então sofrimento, culpa e morte. Pois bem, foi no céu que teve início uma guerra pela lealdade dos seres criados no universo. Expulso de lá, Lúcifer veio para a Terra e tudo aquilo que era perfeito quando saiu das mãos do Criador foi manchado com a entrada do pecado. Por isso, sem mais demora, vamos ler o relato bíblico e analisar alguns detalhes. Em primeiro lugar, Deus plantou um jardim no Éden. E plantou Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia em 4 braços. Diz Gênesis 2, versos 8 a 10. Adão foi colocado no jardim, plantado na região chamada Éden. Isso quer dizer que nem todo o planeta era um jardim. A descrição dos rios e das áreas ao redor do Éden foi feita para que o leitor do Gênesis pudesse reconhecer a área onde o Éden havia estado antes do dilúvio, usando referências geográficas pós-diluvianas ou após o dilúvio. Assim, na área hoje conhecida como Mesopotâmia, uma imensa área plantada especialmente para receber o casal humano foi preparada por Deus, tendo todo tipo de frutos e cereais à disposição para alimento. É o que diz Gênesis 1, 29. De acordo com esse verso, a dieta original para o homem não incluía carne animal de nenhum tipo, porque não existia derramamento de sangue, não havia morte antes do pecado chegar à terra. Nada de churrasco, só frutos, cereais e vegetais. Em segundo lugar, Deus deu a Adão a responsabilidade de cultivar e guardar o jardim. Gênesis 2, 15. Veja que o trabalho foi dado por Deus ao ser humano antes do pecado como uma fonte de alegria e saúde. Adão e Eva tinham as suas tarefas por lá. Logo, o trabalho não é resultado do pecado. Em terceiro lugar, Deus deixou uma única regra para eles, somente um mandamento. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Note como a ordem e, portanto, a existência de um código de conduta já estava lá desde o início associada à expressão livremente. Ou seja, liberdade verdadeira só pode existir quando existe lei e quando esta é obedecida. Quem não sabe disso? Entendamos então o que Deus disse a Adão. O que ele disse foi: vocês podem comer à vontade de todos os frutos que existem aqui, porque eu criei para vocês, mas não podem comer o fruto de uma árvore específica. Isso era um teste de obediência, um teste simples, era preto no branco. Não havia como se confundir. Note como Deus é coerente. Ele não deu 10 mandamentos escritos em pedra e muitas outras regras, simplesmente deixou uma única regra: não comer aquele fruto. Afinal, qualquer outra regra seria desnecessária e sem sentido naquele contexto em que só havia um homem e uma mulher. Então, não devemos confundir as coisas. Entre todas as árvores frutíferas do Éden, havia 2 árvores especiais. A primeira era a árvore da vida, que não estava proibida de ser usada. A segunda, também no meio do jardim, era essa sim proibida, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em quarto lugar, quando criou Adão e Eva, Deus os abençoou para que tivessem plenamente para que vivessem plenamente a sua sexualidade. Veja que ele disse: cresçam e se multipliquem, tenham filhos, encham a terra, dominem sobre ela. Gênesis 1, 28. Isso significa uma vida sexual plena, dada por Deus como um dom para a procriação e para a felicidade do casal. A sexualidade existe sob a bênção de Deus antes do pecado.
Isso derruba então a ideia de que muitas pessoas dizem de que o fruto proibido seria o sexo. Não era. Veja Gênesis 2, 20 a 25. O fruto proibido era simplesmente um fruto. Não havia nada de mágico, nada de diferente nesse fruto ou perverso. A grande questão estava na obediência do casal à regra sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se obedecessem, passariam no teste e estariam seguros, recebendo para sempre a posse do planeta. O problema era que Lúcifer também estava interessado na mesma coisa e faria tudo para usurpar esse direito, uma vez que não seria nunca mais aceito no céu. Por isso, Lúcifer decidiu fazer Adão e Eva desobedecerem à ordem de Deus e assim se separarem dele, quebrando a harmonia que havia no Éden e perdendo o direito de governar e dominar sobre a terra. Essas considerações servem como pano de fundo para o capítulo 3 de Gênesis, que é o tema principal de hoje. Eles haviam sido advertidos pelos anjos do céu sobre Lúcifer e o perigo que eles corriam caso desobedecessem a ordem quanto à árvore. E aí então vamos para o capítulo 3 de Gênesis. Gênesis 3:1 diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Vamos parar aqui um pouquinho e comentar. O que o texto informa aqui não é que Deus tenha criado a espécie das serpentes com uma inteligência muito superior à dos outros animais. O que nós temos aqui é a descrição daquilo que Eva viu e ouviu falando com ela. A serpente foi o disfarce usado por Lúcifer para conversar com Eva sem que ela desconfiasse dele. Esse ser é o mesmo ser descrito em Apocalipse 12, verso 9. Era ele em pessoa, o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que estava ali conversando com Eva. Então um diálogo muito perigoso teve início. Aliás, conversar com o inimigo é sempre perigoso. A Bíblia nos estimula a conversar com Deus, não com o inimigo. Mas ali estava Eva, perfeita e inteligente, só não experiente o suficiente para perceber o engano. Mas esta seria a hora de perguntar. Se Eva tivesse obedecido e não tivesse se aproximado da árvore, teria corrido esse risco? Você percebe o quanto a obediência ao que Deus diz é importante para a nossa segurança? E aí então, na sequência do verso 1, Satanás pergunta a Eva: é assim que Deus disse? Vocês não podem comer de nenhuma das árvores do jardim? Você percebe que essa pergunta distorcia as palavras de Deus e Eva resolveu responder à pergunta, explicando. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Gênesis 3, versos 2 e 3. Eva repetiu exatamente o que Deus havia dito. Ela conhecia a regra. Mas então Satanás decidiu não apenas distorcer o que Deus dissera, mas contradizer a palavra de Deus, que é a verdade, usando uma mentira. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Gênesis 3, o verso 4. O que, em outras palavras, significa: não, Deus não está dizendo a verdade. Você percebe, querido ouvinte, que Satanás, até hoje, desmente, distorce ou contradiz tudo o que Deus diz? Foi exatamente o que ele tentou fazer com Jesus no deserto, quando o tentou 3 vezes usando a própria Bíblia, usando a palavra de Deus. Eva acreditou que haveria vantagens em provar o fruto proibido. Então ela pegou e comeu. E logo foi levar ao companheiro, ao marido, diz o verso 6, Gênesis 3, verso 6. Entretanto, ao contrário do que pensou que aconteceria, ela sentiu que as coisas não mudaram para melhor. As vestes de glória e luz que os cobriam desapareceram. A sua obediência havia quebrado a aliança que tinham feito com Deus. Adão e Eva, portanto, quebraram o pacto, quebraram o acordo, não cumpriram essa única regra e logo perceberam que tinham sido enganados por Lúcifer.